Veja como funciona o coeficiente partidário, coeficiente eleitoral, a segunda regra 80-20 e a sobra da sobra eleitoral. Esse é o tema do meu comentário. Amigos seguidores do Canelas Podcast, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui há menos de 24 horas da eleição. Estou recebendo aqui meu amigo, competentíssimo advogado, Dr. Ricardo Curvo, advogado eleitoral, com bastante experiência. Ele é da equipe do advogado famoso José Renato de Oliveira. E nós vamos explicar aqui como que funcionam as regras eleitorais. Tudo bem, doutor? Bom dia. Grande Thomas, como é que tá? Tudo certo? Beleza. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Ajudar minha audiência a entender. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de uma cidade parecida com Cáceres, 45 mil eleitores. Esses 45 mil eleitores, pessoal, vamos excluir nulos, brancos e abstenções, né? Que não são votos válidos. Então, 45 mil que votaram em alguém, correto, doutor? Certo. O coeficiente exclui os nulos, brancos e abstenções, certo? Certo. Perfeito. 45 mil. Aqui em Cáceres tem 15 cadeiras. Então fica 3 mil, mais ou menos, o coeficiente. Nunca é tão exato, certo? Certo. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor. Vamos colocar que nessa cidade hipotética tenha só 5 partidos. Vamos colocar que tem aqui partido X, partido Y, partido Z, partido N, partido A. O partido X fez 5 mil votos. O partido Y fez 3.500. O partido Z fez 3 mil. O partido N fez 2 mil. E o partido A fez 1.000. Vamos colocar assim, grosso modo. Não precisa carregar nos 45. Mas como é que acha que ficaria nesse primeiro momento você analisando? Como é que ficaria? Explica pra mim. Thomas, vamos lá. Eu acho melhor dar uma pequena contextualizada para o pessoal entender. Fica à vontade. Vamos lá. Estamos falando de sistema proporcional, eleição para vereador. Dentro desse sistema, de início, o voto do eleitor, de início, não é para o candidato e sim para o partido, para fins desse cálculo, dessa operação matemática que se realizará. Vou tentar aqui ser o mais didático possível, claro, porque esse assunto é meio complexo. Explicar que isso é um quadro também é mais complicado. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que chegar no quociente eleitoral. O coeficiente. O que é essa expressão? Tentando traduzir aqui para o pessoal entender, é como se fosse uma meta que o partido precisa atingir. O quociente é um cálculo que é realizado para se chegar no número de votos que um partido precisa obter para fazer vereador. Um vereador, exatamente. Isso. Então, como é esse cálculo que você já estava introduzindo aqui, como ele é realizado? A gente pega o número total de votos válidos são aqueles votos excluindo-se voto nulo e voto branco. E abstenção. Voto branco, exatamente. Então você pega o número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras desse eventual município. No caso de Cáceres, 15 cadeiras. Certo. Então, num cenário hipotético por exemplo, de 50 mil votos válidos, você pega 50 mil e divide por 15, e aí a gente chega nesse número que é o número de votos que um partido precisa ter para eleger um vereador. Um vereador, exatamente. Aí a Justiça Eleitoral entendeu que precisava ter mais proporcionalidade e fez outras duas regras, não foi isso? Sim, sim. O sistema proporcional tem essa dinâmica diferenciada que tenta privilegiar as questões ideológicas do partido, então essa é a justificativa, né? Certo. Como é que funciona? Primeira fase, se apura esse valor, que é o do quociente eleitoral, depois se calcula o quociente partidário. O que seria isso? Você pega o número o número ali do quociente eleitoral e apura quantas vezes que um partido X atingiu essa meta. Atingiu o coeficiente. Exatamente. Por exemplo, num cenário hipotético, vamos supor que o quociente ficou em 2 mil votos. Certo. Um partido teve 6 mil votos, então 2 mil, primeira vaga. 4 mil, segunda vaga, e os 6 mil, a terceira vaga. Certo. Então, essa é a segunda fase, se apurar o quociente partidário. O que significa esse quociente partidário? Quantas cadeiras que o partido fez. A partir dessa apuração, obviamente, os mais votados do partido. Se o partido fez duas cadeiras, os mais votados... Vão ganhar mais votados sempre, lógico, óbvio. Tá, e a segunda regra?
Vamos pegar aqui Tá. vamos pegar aqui o meu exemplo. Vamos tirar que é 45 mil habitantes. Vamos colocar que o coeficiente ficou em 3 mil. Certo? 3 Vamos lá. mil. Imaginando esse cenário, certo? Certo. O partido X fez 5 mil. Então ele fez 1 com 3 mil e ficou uma sobra de 2 mil votos. Exato. Perfeito? Perfeito, perfeito. O partido Y fez 3.500. Ele fez 1 nos 3 mil e sobrou 500. O partido Z fez 3 mil, ficou certinho o coeficiente. O N fez 2 mil e o A 1.000. Continua. Perfeito. Nesse exemplo que você está citando, os números cheios são as vagas. Esses votos... Aqui tem que falar o termo. Da primeira rodada que fala, né? Sim, sim. A primeira rodada é o coeficiente fechado. Vai fechando os 3 mil, vai fazendo os vereadores. E aí? Isso, se qualquer um fizer o cálculo em casa, vai ver que vai sobrar voto. E aí Vai sobrar vaga também. Voto e vaga. E é exatamente aí que a gente entra, que é a parte um pouquinho mais complicada, que é o cálculo dessas sobras. Tá, então o primeiro, regra, coeficiente. Bateu, fechou a eleição. Exatamente. E a segunda regra, doutor, como é que é? Vamos supor que num cenário das 15 vagas, a partir do cálculo, 13 foram preenchidas. Tá faltando 2. Perfeito. Duas estão rodando. Exatamente. Como que é calculado isso? A gente entra no cálculo das sobras. É exatamente essa expressão que a legislação... Sobras eleitorais, isso aí. Exatamente. A legislação eleitoral utiliza essa expressão. E aqui chega no cálculo que é um pouquinho mais difícil de explicar, mas a gente vai tentar descomplicar Tá, vamos lá. essa situação. Como é que é feito o cálculo das sobras? Você pega todos os partidos que estão concorrendo. Quando eu digo partido, inclua-se também, eventualmente, as federações. Comando Brasil da Esperança. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá. Como que é feito esse cálculo? Você pega o número de votos válidos que esse partido recebeu, calculando todos os vereadores e voto de legenda, pega esse número, esses votos recebidos pelo partido e faz uma operação matemática. Divide esse número pela quantidade de vagas que esse partido já fez. Vamos supor que ele já elegeu 2 vereadores no primeiro cálculo. Certo. Então você pega o número de votos recebidos por esse partido dividido pelo número de vereadores mais 1, que é um cálculo que a legislação eleitoral traz. Por que mais 1? É óbvio, porque se eventualmente algum partido não tenha elegido ninguém, seria algum número dividido por 0, que dá uma operação matemática que não funcionaria. Certo. Então qual que é o cálculo? Votos válidos que esse partido recebeu, dividido pelo número de cadeiras, mais 1. E aí, essa operação chega num resultado, que é a média obtida por esse partido. Todos os partidos são submetidos a essa sistemática, e o partido que tiver a maior média ganhou essa vaga da sobra. Mas o que quer dizer média? A média quer dizer o resultado dessa operação. Qual que é o resultado da operação? Então só com esse exemplo aqui você não consegue me dizer isso. Pega num cenário hipotético desse partido aqui, ó, que fez 3 cadeiras. Vamos lá, coloca aí. Certo? Ele já elegeu 3 vereadores na primeira fase. Aí vamos para o cálculo das sobras. Vamos falar um número então. Para ele ter elegido 3 diretos. É isso que você está dizendo? Exatamente. Né? Nesse cenário, qual que era o quociente? 3 mil. 3 então vamos colocar que fez 10 mil, pronto. 10 mil, perfeito. Então fez os 3 por 9, rodou 3. Qual que é o cálculo realizado? Você pega os 10 mil, que é a totalidade dos votos, e divide por 3, que é o número de cadeiras, mais 1. Vai dar 3,33. Tá rápido de conta, hein? 3,33. É uma dízima. Mais um o quê? Essa daqui, mais 1, a lei coloca. Esse mais 1 então, tem que estar no dá cálculo. 4,33. 4,3? Porque mais um aqui, né? Eu não estou conseguindo fazer conta aqui. Tá, deu 4,33. Essa é a média do partido. Esse é o partido X, perfeito? Partido X teve Sobrou essa média. 4.300 e pouco, é isso que quer dizer? Esse é o número. Ele chegou nessa média. Partido X chegou no número 4,33. Vamos supor que o partido Y tenha chegado num número que seja 4,22. A média do X é maior que a do Y. Então, nesse cenário, o X conseguiu essa vaga da sobra. Mas e se um partido não fez o coeficiente? E se ele fez só 2.800? A gente entra na cláusula de barreira. O cálculo da sobra é para ver quem tem a maior média para ganhar essa primeira vaga. Perfeito? Certo. Até aí, tudo compreendido. Partido X ganhou essa vaga. Aí você entra na cláusula de barreira. Esse partido, no total de votos,
ele tem que ter feito, obrigatoriamente, pelo menos 80% do quociente eleitoral. Se for 3 mil, dá 2.400. Perfeito, perfeito. E Então, além disso... Aí ele fez 2.400. Vamos lá. O partido fez 2.400 votos. Certo. Ele tem 80% do coeficiente. Bateu. Beleza, ele cumpriu com esse requisito. O primeiro requisito. Se ele conseguiu a vaga da sobra e cumpriu com esse requisito, tá no jogo. Entendeu? Qual que é a segunda cláusula de barreira? O candidato... O mais votado. O mais votado, que é candidato... o próximo candidato que vai ocupar essa vaga, ele tem que ter tido pelo menos 20% do coeficiente. Do quociente que é eleitoral. 600 votos. 600 votos. Então, se ele tiver 599, não entra. Não entra. Aí, no cálculo da sobra, a gente vai para o segundo colocado, o partido Y, nessa situação importante. Aí iria outro, ganharia outro. Exatamente. Outro partido. Exatamente. Tá, então 80-20. E a terceira regra? Se nesse cálculo da sobra, eventualmente... Sobrar cadeira. Sobrar cadeira. Como é que vai sobrar cadeira, Thomas? O partido X ganhou essa vaga, mas ele não cumpriu com essa cláusula de barreira, entendeu? Ah, esse pequenininho. Esse ele fraquinho não aqui. conseguiu cumprir com esse requisito. Ou o candidato dele estourou, teve 1.000 votos, mas o partido chegou em 2.200 só. Sim, nesse cenário ele também não ganha. Na segunda regra. Não ganha na segunda regra. E a gente vai para a terceira regra. Que é a sobra da sobra. Sobra das sobras. O que quer dizer isso? Basicamente, para tentar simplificar a situação, essa mesma operação matemática é realizada, a mesma operação matemática das sobras, só que agora você não tem mais a cláusula de barreira, que é os 80% do partido e os 20% do... Não tem candidato. regra nenhuma. Você faz o cálculo da sobra sem a cláusula de barreira, entendeu? Então se esse partido aqui tiver 1.500 votos e o mais votado teve 300, ele ganha. Não tem problema, ele é eleito. Então é possível um candidato ganhar com 100 votos. Não tão pouco, exagerei um pouco. 200 votos. Mas sim, na sobra da sobra, você parte de um cálculo que não tem cláusula de barreira. E aí você... Mas tem que ver se vai chegar de chegar ali na terceira, né? Claro. É difícil chegar. Porque pode não chegar, você tá dizendo isso? Geralmente na sobra você já preenche. Na primeira sobra, na 80-20. No 80-20? Geralmente você consegue já preencher as cadeiras. É difícil chegar na sobra da sobra. Na 80-20, você está dizendo? Sim. Entendi. E por que, doutor, por exemplo, vou dar um exemplo. Se o partido fizer 8.000 votos, 3.000 coeficiente, ele fez 2 direto, sobrou 2.000 votos. Esse partido não pode fazer 4 vereadores, né? Ou pode? O partido teve 8.000 votos. O coeficiente é 3. Ele fez 2 diretos. Ele fez 2. Fez 2. Sobrou 2.000. Sim. Ele só vai conseguir fazer no máximo mais um, né? Vai ser isso por conta do cálculo. Vou explicar. Por causa dessa nova regra. Deixa eu explicar o cálculo. Vai lá. A sobra é realizada. O cálculo da sobra é realizado. E vamos supor que esse partido ganhou. Ganhou mais uma vaga. Beleza? Fez o terceiro. Aí está sobrando mais uma vaga. Está faltando mais uma. O cálculo da sobra é realizado novamente. Só que lembra que o Mas o dele não sobrou mais nada, no caso. Ele já usou os 2.000 dele para fazer mais um. Ou não? Não, é um novo cálculo que é feito da sobra. Mas esse partido não vai ganhar, sabe por quê? Como que é o cálculo? Número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Como esse partido já ganhou mais uma cadeira, vai aumentar muito mais difícil, tá dizendo. Então a operação vai dar um número menor, a média desse partido vai ser menor, dificilmente ele vai ganhar. Mas se o partido fizer, vamos colocar aqui em casa, se um partido fizer só 1.000 votos, Certo. 1.000 votos, se ele não fizer nenhuma cadeira, esses votos são anulados para critério de coeficiente ou não? Não, né? Não, votos válidos são contados. Tá. Porque na eleição passada de 22, o PL fez 4 federais, lembra? Abílio, Medeiros, Coronel Fernando e Amália, fez 4. Tá. E os pequenininhos fizeram nenhum, não fizeram ninguém os pequenininhos. Essa regra mudou, é isso que você está dizendo. Aí incluíram essas outras regras. Esse último cálculo, que é das sobras, ele é feito sem essa cláusula de barreira. Por quê? Mas é uma novidade, por exemplo, não existia em 22 isso. O STF declarou como inconstitucional essa sistemática da cláusula de barreira para o último cálculo. Então, o que acontece hoje em dia? Todo mundo está no jogo. Eventualmente, se um partido não cumpriu com 80%, ele dificilmente vai eleger na primeira Não vai fazer o coeficiente, lógico. Na sobra, dificilmente ele vai ganhar. Mas se chegar na sobra da sobra, pode ser que ele entre no jogo. Vamos pegar um exemplo aqui, 3.000 votos. Aí o candidato mais votado de um partidinho tem 450 votos, que é pouco. E se eles fizerem 1.500, eles estão brigando. Estão brigando. Na última Tá no vaga. jogo. Na sobra da sobra não tem cláusula Na de regra barreira. de 22, não.
era diferente. Já estaria fora do jogo. Sim. Por isso que os partidos grandes foram muito fortalecidos há 2 anos atrás, né? Os partidos grandes, os partidos fortes. Tá certo, doutor. Agradecer. Rapaz, que confusão, hein? É difícil, é difícil. É difícil de entender. Rapaz, Espero que a gente possa ter mais facilitado do que confundido o pessoal. Mas é isso. Tá certo. Vou terminar o vídeo aqui. Obrigado. Boa final de eleição. Boa eleição pra gente, pessoal. Boa reta final. Rumo às urnas. Você quer nas eleições, Canelas Podcast.